Esporte. Olá galera, chegamos! Sim, chegamos, é hoje o grande dia! Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Esporte Up. Eu, Léo Musi, eu, Cleo Carvalho, com vocês somos Esporte Up. O Esporte Up é para você que chutou De primeira, de voleio olha a defesa, como um gato, olha a ponte, cortou, cravou, olha o bloqueio triplo, que paredão, arremessou, da linha dos três, que voo fantástico, olha a enterrada, mergulhou, nadou, é de braçada, fantástico, malhou, treinou, exercitou, vamos perdendo os quilinhos, maravilha, largou, correu, olha a estrada, saltou, pulou de vara, salta a distância, pedalou, é na estrada, sacou, olha a rebatida, olha o backhand, socou, defendeu o chute, olha o ipom, Shark ataque, vencer é pra você, que é campeão aqui no Esporte Up. Esporte Up. Olá pessoal, boa tarde, bem-vindo ao seu canal do esporte Esporte Up. Boa tarde, Léo Musi. Boa tarde, Cleo. Boa tarde a todos os telespectadores. E vamos ter um programa hoje que vai dar o que falar, hein, Cleo? Muito legal, Léo. Hoje teremos aqui representantes, do Instituto Ajax, da Cardim Esportes e do Santos DF. Teremos nosso convidado. Apresenta cada um aí, Léo. Pois é, representando o Instituto Ajax, nós vamos ter o professor Alessandro Seco, grande amigo nosso, né, Sim, Cleo? sim. No Santos DF vamos ter o grande professor Betinho, Carlos Alberto Betinho. E no Cardim, representando a escola Cardim Esportes, teremos o Fred. Meu amigo Fred. Nosso amigo Frederico. Muito bom. Então, aguardem um pouquinho, roda a vinheta, já voltamos. Olá pessoal do Esporte Up, de volta com vocês e com os nossos convidados aqui presentes. Vou pedir a cada um que fale um pouco sobre os seus programas e suas atividades no Distrito Federal. O Instituto Ajax é uma escola que trabalha o futsal como uma ferramenta de inclusão social dentro da cidade estrutural de Brasília, que tem o segundo maior lixão do planeta Terra, mas tem a maior energia positiva também. Boa tarde a todos, boa tarde professor Seco, boa tarde professor Betinho, boa tarde. A Cardim Esportes ela foi idealizada há 12 anos atrás, buscando fazer da atividade física um movimento prazeroso e saudável. Eu já atuo no ramo há 32 anos e a Cardim Esportes hoje ela vem completar seus 12 anos de vida. Boa tarde a todos, Fred, Seco, Léo, grande Cleo, nosso parceiro. Então, o Santos DF, ele nasceu em 1999, no Cruzeiro Velho, através da Liga Desportiva do Cruzeiro. Depois a gente formou a equipe do Mackenzie e, posteriormente, trouxemos a franquia do Santos Futebol Clube, dando início a essa nossa carreira aí,
e juntamente com nossos parceiros aqui esse tempo todo. Professores, vocês têm alguma estimativa de quantos atletas, quantos alunos vocês tiveram durante todo esse período das escolas de vocês e até mesmo quantos já foram revelados para clubes no Brasil e até mesmo para clubes no exterior? Eu prefiro me reservar no número de alunos que nós tínhamos até a pandemia. Nós tínhamos aí aproximadamente 700 alunos, tá? Em 6 unidades. E, assim, ao longo de uma caminhada, de uma vida, muitos alunos, nós tivemos a oportunidade de direcionar alguns alunos para os clubes brasileiros e para alguns clubes internacionais. Antes da pandemia, a gente tinha em torno de 300 atletas, 300 alunos, nos nossos 3 núcleos, né, que é na APCEF, na Celacap e no Country Club. Diferente dos meus colegas, eu tenho um número exato. A gente já tem em torno de 15.578. Estou brincando. Mas acaba que realmente é uma pergunta difícil de responder. Mas eu tenho um aluno que se formou em matemática. Ele, na verdade, é pós-doutorado em matemática. E ele, dentro das fórmulas dele lá, ele chegou à conclusão que, com certeza, estamos entre 12 mil e 15 mil alunos ao longo desses 23 anos que passaram em relação à escola Jacques. E, além de ter revelado jogadores para o futsal e para o futebol profissional, tanto no Brasil quanto no exterior, um exemplo é o nosso querido Thiago Reis, que está no Vasco, entre outros, né? Pelezinho está em Portugal, que passou pela Escola do Santos também. A gente se orgulha também de falar bastante de profissionais, né? Não só do futebol que já passou pela nossa escola, como o próprio Batata, Alexandre Batata, que é hoje procurador do Distrito Federal, entre outras profissões que temos lá, né? E isso é um orgulho muito grande para a Escola Jacques. Professores, existe essa parceria do futebol de campo com o futsal? Aluno que treina numa escola, treine outra, existe essa parceria? É recorrente isso? Isso é muito recorrente, só que nem sempre pela forma harmônica, né? Eu, Betinho, eu e o Fred, nós temos uma relação de amizade, de respeito, e sempre existe essa solicitação de atletas, essa doação de atletas, vamos dizer assim, esse empréstimo harmônico, que depois o atleta volta para a sua escola. Só que, infelizmente, tem uma galera aí que está fazendo o processo cata-cata, né? Que é ficar oferecendo mundos e fundos, um mundo de ilusão para os pais, para os alunos, e às vezes aquela formação que o aluno está tendo é interrompida pela vaidade de ganhar o campeonato. Vocês acham que uma melhor interação entre as escolas do Distrito Federal poderia contribuir para o melhoramento dessa colaboração entre as escolas? Precisa viver em harmonia, né? Nós sempre tivemos uma parceria do Ajax, né, do professor Cardinho aqui, então atletas oriundos do futsal, chega um período que ele quer jogar o futebol de campo, pode estar jogando nas 2 categorias, né, tanto no futebol quanto no futsal, não há problema quanto a isso, e essa é a melhor maneira da gente estar captando atletas, né? Os profissionais do esporte, seja eles professores de educação física, sejam eles treinadores, né? E vou dar um exemplo bem claro disso. Foi a oportunidade que nós tivemos junto com o professor Betinho, o professor Cleomar, nós tivemos na BTF, na Associação Brasileira de Técnicos de Futebol. Então essas capacitações, elas são de suma importância para que nós possamos cada vez mais valorizar o produto final, que são os atletas, os alunos. E com isso irá desencadear todo um processo onde existirá sempre a ética, o profissionalismo e o acolhimento a todos. De alguma forma vocês estão tendo retorno sobre os atletas que saem das escolas de vocês e vão para outros clubes do Brasil inteiro e até no exterior? Tem algum retorno financeiro? Existe um hiato muito grande entre a categoria de base o profissionalismo. Brasília não existe isso. E em discussões que fazemos, né, realizamos, nós todos somos unânimes em dizer que sem as categorias de base, o futebol de Brasília está fadado a um insucesso.
Então, nós buscamos o nosso reconhecimento de forma justa, né? Porque nós somos os formadores, nós somos aqueles profissionais que pegam a criança ali, posicionam o corpo dela, ensina a chutar, ensina a ter uma boa convivência, a própria educação esportiva. E esses alunos, nós criamos e depois eles vão embora sem o nosso reconhecimento. Eu vou pedir licença e citar agora um colega nosso, o Écio, que ultimamente o Écio da escola Academia Brasília, né? É isso? Brasília Academia. Que, né, primeiro foi o Renier, depois o garoto agora foi do Barcelona. Então, assim, entre eles, Betinho, que são formadores de atletas aí, que a gente ouve aí diariamente nos clubes brasileiros e internacionais, e a gente não tem esse reconhecimento. Eu acho que está na hora das federações se organizarem, no caso a Federação de Brasília se organizar, chamar as escolas de Brasília, que nós somos a base do futebol de Brasília, para uma reunião séria, correta, profissional, para que a gente possa dar prosseguimento a isso. Senão o Brasília está fadado a ter times que não representam a nossa cidade. Nós somos moradores de uma cidade, de um estado político, né, a capital do país, e muitos falam que se candidatam em nome do esporte, para fazer algo pelo esporte, e eu vejo isso uma questão muito mais política e de leis, né? Porque a gente sabe que para ganhar com esse aluno que foi formado pela gente, nós temos que ter uma série de burocracias, como virar clube formador, e aí é a mesma coisa de uma lei que não funciona para a gente. A gente não tem a mínima condição de ser um clube formador pela lei que está regente no momento. Fica um alô para todo mundo que está vendo esse canal. Está na hora da gente formar um deputado genuinamente do nosso meio. Para quê? Para a gente ter realmente essa força dentro de onde possa nos representar de verdade, que é na formação das leis, que tem que mudar urgente e ver o lado dos anônimos, né? Das pessoas que estão invisíveis, mas que são os verdadeiros arquitetos do futebol nacional, né? Do futebol não só de Brasília, mas como do futebol brasileiro. Hoje as escolas do DF conseguem manter turmas e equipes de 4 a 13 anos, essa categoria tem bastante procura. E qual é o motivo da pouca procura de alunos de 14 anos para cima? Então, chega a ser um problema, né? Porque hoje em dia os grandes clubes estão vindo buscar os atletas mais jovens, tem meninos de 9, 10 anos, já estão indo para clubes. E o pai, como ele está acostumado desde os 4 anos a ir a competições, acompanhar o filho dele, né? E aí ele vê uma outra criança saindo, com 10 anos, o filho dele ainda está aqui, né? Com 14, aí o pai desmotiva, aí o menino que está acostumado 5, 6 anos com a família, lá, avô, pai, tia, dando aquele apoio, né, fora de campo, aí ele se vê sozinho em certos momentos, com 15, com 14, porque às vezes ele ainda está pouco maturado, não chegou o momento dele ainda, né, e as famílias um pouco que se afastam, isso fica prejudicial para a criança, que ele fica só, se sente só, né. Além de tudo isso, a gente está formando pessoas, né, não só atleta. Porque atleta de 100 atletas, 1 ou 2 viram jogador de futebol. Né? E os outros 98 que a gente está deixando para a sociedade. Hoje há um êxito muito cedo. As crianças estão sendo ludibriadas por profissionais irresponsáveis e pais coadjuvantes a isso, que colocam seus filhos para sair com 9, 10 anos. O que eu tenho observado nisso são separações precoces dos pais, tá? Porque um fica em Brasília, o outro fica no estado de São Paulo, ou vai para o sul, e com isso começa a haver uma desestruturação das famílias.
É muito importante que acreditem no nosso trabalho, que acreditem no futebol de Brasília, no esporte, e que façam da maneira correta, sigam todo o encaminhamento para que depois, porque eu costumo dizer que você vai separar o joio do trigo lá para os 14, 15 anos, porque aí você vai verificar essa criança, 12, 13, talvez, mas essa faixa etária é a idade de você verificar se realmente aquela criança, aquele aluno, aquele atleta vai se tornar, ou vai buscar um espaço no solo para se tornar um jogador de futebol. Então fica um adendo aqui aos pais, Continue acompanhando seus filhos, incentivando, não porque ele tem 14, 15 ou 16 anos, mas continue acompanhando. É importante a presença de vocês do lado dos filhos ou parente, quem quer que seja. Okay? Até porque ninguém pode cancelar o sonho de uma criança, Isso Enquanto houver o sonho, existe a possibilidade, Pergunto aos nossos convidados, o que mudou com a chegada da devastadora pandemia? Então, o Santos Desta, a gente optou por dar prioridade na nossa parte social, que a gente tem um cunho social, a gente faz parte do projeto Gol Transformando Vidas. Então a gente focou nessa linha social, de estar ajudando algumas pessoas carentes, A gente tem muitos atletas com problemas sociais, então os pais estão ajudando com cestas básicas, são roupas, agasalhos, estava muito frio, Então, essas necessidades básicas a gente estava focando prioritariamente nisso. Na parte do futebol, a gente preferiu estar parado, sossegado nesse período, mas os professores todos se reciclando, a gente está fazendo muitas reuniões virtuais, conversando para melhorar a nossa metodologia, até porque vão ter protocolos que teremos que seguir, então a gente está nessa linha de funcionamento no momento. Graças a Deus eu conto com uma equipe muito harmônica, Eu tenho o prazer de ter 80 a 90% dos meus professores terem sido meus alunos quando crianças, quando adolescentes. Isso dá uma sensação de família dentro do Ajax. E rapidamente a gente juntou a família, que é a equipe de professores, que a gente costuma chamar assim, e a nossa coordenação, que é feita pelo professor Arlen e pelo professor Tete. Eles criaram um conceito chamado Ajax em Casa. E isso foi muito interessante, porque a gente começou a explorar algo que é presente na vida moderna do ser humano em geral, principalmente das crianças e adolescentes, e que às vezes a gente, pela correria do dia a dia, não usa muito, que é o quê? As redes sociais, A gente fez parceria com a Universidade de Seúl para poder dar dicas de nutrição. Fizemos parceria com o Instituto para poder fazer aulas online, já que os meninos não poderiam ir para a escola, E também era uma novidade ter aula da escola em casa. Tivemos também o Ajax para a melhor idade, com o professor Jair e com a tia Rita, que foi um vídeo que foi lançado até pelo Ministério, com a ajuda do professor Clemente do Sul, do Rio Grande do Sul. E também fizemos 100 videoaulas, Chegamos à marca de 100 videoaulas para os meninos treinarem em casa, com atividades multidisciplinares, envolvendo xadrez, capoeira, entre outras coisas, futebol. E também fizemos 10 lives solidárias, conforme o professor Betinho falou. Temos a Escola Ajax, que está espalhada por Brasília toda, onde tiramos nosso sustento, onde tem uma relação de pagamento de mensalidade. Mas também temos o nosso Instituto Social Ajax, que é uma sociedade estrutural, atendemos 150 crianças. E aí a gente concentrou essas lives solidárias para arrecadar alimentos e levar, E temos a felicidade de dizer que desde março, que quando interrompeu todas as atividades, não teve um mês que a gente não levou o sustento, seja de material de higiene, material de limpeza e material alimentação, juntamente com grandes parceiros. Dentro dessas lives, que foram 10, tivemos o Márcio Amoroso, diretamente da Itália, tivemos o Alexandre, do Norte Roots, tivemos o Thiago Reis, nosso atleta do Vasco, como já foi falado,
tivemos o Marcelo Mira, né, da banda Almadinha de São Paulo, e a nossa querida e embaixadora da paz, a Maria Paula, né, que gravou da Chapada dos Veadeiros, onde ela estava passando a pandemia lá. E graças a Deus, através dessa live, dos parceiros que criamos ao longo da nossa história, nós estamos sustentando essas famílias todas com todo o suporte inicial para que eles possam passar a quarentena também de forma equilibrada, né, lá dentro das suas casas na estrutural. Então, quais são os protocolos que estão sendo adequados para essa retomada dos treinamentos, das atividades das escolas, após a flexibilização, é claro? Acho que a maioria das escolas já estão com seus protocolos montados, né? Aguardando apenas a liberação para a volta, né? A questão de estar com a medição da temperatura do atleta, o álcool em gel, né? O álcool 70, distanciamento correto, né? Diminuição do número de atletas nas turmas, né? Para poder ajudar nesse controle, né? Os atletas inicialmente vão estar usando a máscara, né? E a gente estava debatendo sobre isso aqui um pouco antes, né? E os professores todos devidamente equipados, né? Com a máscara, com a viseira, né? Com a luva. Então a gente está tomando uns procedimentos bem corretos para que a gente possa trabalhar com segurança. A gente vem conversando bastante com o professor Seco sobre as normas e condutas que devemos executar. Uma delas, Betinho, foi o questionário que nós enviamos aos pais para que eles nos dessem uma devolutiva em relação à necessidade do retorno ou não. Respeitando muito isso, claro que cada escola tem o seu gráfico, né? O professor Betinho lá no Santos tem um gráfico dele, de percentuais, eu no Cardinho, o professor Seco no Ajax, mas a gente avalia que está bem assim aproximado, aqueles que ainda aguardam e sentem a necessidade de não voltar agora e aqueles que retornam. Só fortalecendo a atividade física, ela é incluída na área da saúde, né? Nós temos essa importância de estarmos trabalhando mente e corpo, tá certo? Saíram agora os estudos sobre o hormônio a irisina, que faz bem isso promove uma situação melhor para aqueles que fazem atividade física, em proteção, em precaução. Eu acredito que esse retorno ele tem que ser bem cauteloso, bem responsável, para que não haja aí. A gente ainda não terminou nem a primeira onda. Primeiro de tudo, é importante se falar que realmente a pandemia não passou, né? O Brasil, depois dos Estados Unidos, é o país que mais morre gente por causa desse vírus miserável que está aí ainda. Mas, ao mesmo tempo, existe uma doença que corre paralelo, né? Que saiu uma pesquisa ontem sobre o Conselho de Psicólogos, né? Do Brasil, que 80% de crianças e adolescentes estão sofrendo doenças oriundas desse distanciamento social, né? Então se faz a necessidade de ter um olhar mais crítico e um olhar mais acarinhado, né, por esse trauma que se está gerando nas crianças e nos adolescentes também. E o Ajax então se viu na necessidade de voltar, respeitando os protocolos que foram lançados, que a gente teve acesso, mas também criando especificidades sobre o nosso trabalho. Então, nós medimos a quadra em relação ao distanciamento, né, para diminuir o número de alunos. Estamos agendando com os pais os horários e os dias possíveis para cada aluno, de acordo com as idades, para poder termos um atendimento global, mas com um número reduzido de alunos, né? Mas também é necessário falar algumas coisas, né? Que tem gente que está aproveitando essa pandemia e esse distanciamento social dos meninos e querendo voltar conforme que esse vírus, como a pandemia não tivesse passado, né? Criando coletivos, criando campeonatos clandestinos
E a gente tem que ter muito cuidado, porque de repente uma semente que não está tão produtiva e tão saudável no meio do futebol, né? Aí acaba queimando todo o grupo de professores que estão voltando gradativamente, com responsabilidades, né? A Secretaria de Esporte do Distrito Federal já assinalou com um protocolo ou convidou vocês para criarem um procedimento para esse retorno? Você não pode fazer uma lei sem o entendimento de quem pratica a lei, quem vive da execução dessa lei. Então, acho que não só pela pandemia, mas acho que essa comunicação ela se faz necessária e urgente, né? Para todos os princípios que a gente for ter entre essa comunicação da ponta com as autoridades. E quem sabe dentro dessa pandemia, de tudo que o ser humano refletiu como crescimento, como necessidade de evoluir, que as autoridades comecem a ter bons olhos em relação a essas pessoas que estão fazendo um trabalho que é em parceria com eles, com as autoridades, de construção de uma sociedade melhor dentro dos guetos, dentro das escolas, dentro dos condomínios. A Cardim Esportes hoje ela está em escolas e em clubes. Então nós aguardamos as devolutivas do Sim Lazer por meio do nosso presidente e comodoro dos clubes, pelo Cinep junto às escolas, né? E nós estaríamos abrindo uma nova escola no espaço público em março, né? 3 dias antes do trancamento geral. Então é isso que o professor Seco apresentou agora de forma bem pontual. Existiram alguns contatos, né, através do presidente da LECAB, né, o senhor Francisco, que é o que faz as competições de base, um deles, né, das ligas de futebol aqui do DF, né, categoria de base, e ainda não fomos atendidos, né, nos decretos do governo. Então a gente precisa de uma portaria que deixe mais clara a nossa volta, né, porque os clubes não se sentem seguros porque eles não têm a liberação concreta, não saiu ainda informação de concreto para o nosso retorno, né? As escolas de futebol estão preparadas, né, a grande maioria. O que falta agora eu acho que é um ajuste, acho que, como o Fred disse, a gente precisa se organizar e se reunir com a secretária de esporte. Eu acho que ela é uma pessoa que pode nos atender bem, né? Atender as nossas demandas, e as escolas devem seguir corretamente, né, os protocolos exigidos. A gente precisa de mais clareza nesse decreto. No meu entendimento, pela fala dos senhores, eu percebo que ainda não existe um protocolo específico feito para escolas de futebol. Vocês vêm, no caso, seguindo os protocolos da OMS e tentando adaptá-los para que possa fazer com que ajude nessa reabertura das escolas de futebol. E eu também quero saber se o CREF, que é o órgão regulamentador da profissão dos senhores, né, que são formados em educação física, se esse órgão vem dando o suporte necessário para vocês nesse momento difícil para todos os professores de educação física e, consequentemente, treinadores das escolas de futebol. O CREF, né, pelo que a gente sabe, ele já liberou a volta das nossas atividades, né? Não tem nada contra. Mas eu acho que o CREF deveria ser também mais atuante, né, nesse meio, nos representar também junto à secretaria. Quanto aos protocolos, né, cada escola ela está desenvolvendo o seu, né? Através da OMS a gente desenvolveu o da Escola dos Santos. Então a gente criou um vídeo de como vão ser nossas aulas, né? A gente filmou desde a chegada do atleta, o desenvolvimento das aulas, até a saída do atleta, os pais tem que ficar dentro do carro, o distanciamento. Então a gente procurou, dentro de todos os protocolos que a gente tem visto, do futebol profissional também, montar os nossos, né? Então a maioria das escolas estão seguindo praticamente a mesma linha, né? Fred, a gente fez pesquisa junto aos pais, por exemplo, no Santos,
os pais, 72% dos pais já aceitam o retorno, né? 28% ainda não se sentem seguros. Então, a gente não vai ter 100%, eu acredito que enquanto não tiver uma vacina, não teremos, né? Mas, eu repito, a gente precisa de um decreto que seja bastante claro e que determine as normas que nós teremos que seguir. Em relação ao Conselho Regional de Educação Física, eu vejo ele muito atuante na situação das academias, né? Eu tenho a oportunidade de vivenciar também essa área, então foi feita toda uma manifestação para que as academias retornassem. E eu acho que o nosso presidente, o Patrick, ele deveria ter um olhar maior em relação agora às escolas de futebol. Nós ficamos um pouco à parte. A exemplo dos times profissionais que voltaram e aconteceu muita contaminação entre os jogadores, é importante que nesse momento as escolas se preparem para que, a exemplo do que aconteceu com os jogadores profissionais, não aconteçam também dentro das nossas escolas. Vocês concordam com isso? Para a gente entender que, além da Secretaria de Esporte, além do CREF, eu acredito que as federações, né, com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol, também tem que atuar bastante, tem que ser atores atuantes nesse cenário, porque se a gente cobrar do CREF, da Secretaria de Esporte, que trabalha de forma generalizada com todos os esportes, a gente vai perder riquezas e especificidades da nossa modalidade. Então acho que a FEBRASA, né, a Federação Metropolitana de Futebol de Campo, entre outras federações, tem que se tornar seres também mais atuantes nesse momento para orientação desses protocolos específicos. E eu acredito na questão do futebol profissional, isso se deu primeiro pela volta realmente sem a devida embasamento, né, diferente das escolas de futebol e de futsal de Brasília, que esperaram bastante tempo para terem seguranças, fazendo testes, vídeos, né? Às vezes o atleta que treina no Ajax, ele também treina em outras escolas. E se outras escolas não atenderem um protocolo específico dentro da nossa modalidade, seja futsal, futebol de campo, ou beach soccer que seja, acaba que o menino pode se contaminar no outro local e levar esse problema para dentro da escola, mesmo ela respeitando todos os protocolos de segurança. Então acredito que realmente está cada escola fazendo a sua, mas está faltando um entendimento dessa unificação entre Secretaria de Esporte, CREF e federações esportivas de cada modalidade, para criar um específico de cada modalidade, para que seja respeitado e executado por todos, porque senão um vai pagar pelo erro do outro, nesse momento que estamos aprendendo a lidar com toda essa situação, né? E agora as nossas considerações finais. Primeiramente, a gente queria agradecer o convite, queria desejar sucesso ao canal Sport Up. São dois grandes amigos meus, que o futebol me deu ao longo do tempo, o professor Léo Musi e o professor Cléo, e parabenizar por essa atitude de colocar um canal esportivo da cidade pessoas que realmente fazem acontecer o esporte de verdade nessa cidade. Santos DF agradece, né, esse convite, é o primeiro programa, né, então a gente sente-se honrados, né, e eu queria deixar aqui um pronunciamento para os nossos pais não só da Escola do Santos, né, do Ajax, do Cardim, de todas as escolas aqui do DF representadas por nós, né, que a gente tem a intenção de voltar, mas voltar com segurança. Quando a gente voltar, vocês vão estar seguros, os filhos de vocês seguros, vamos seguir todos os protocolos corretamente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer nossos queridos Léo Musi e Cleomar, e me sinto lisonjeado em representar a Cardim Esporte nesse primeiro programa, Sport Up, um programa que tem tudo, já começou com tudo para dar certo, tá certo? Que fale sobre futebol, futsal e as outras modalidades, que é muito importante, para que a gente tenha um repertório de
modalidades, esportes em Brasília sendo divulgado. Venho agradecer ao professor Alessandro Seco, do Instituto Ajax, ao professor Betinho do Santos DF e ao Fred, da Cardim Esportes. Esses que hoje foram os representantes das escolas de futebol do DF aqui no Sport Up. Legal! E ainda veremos muito esses rostos por aqui, contribuindo com o nosso programa. E não esqueçam de apertar o sininho. Se inscreva no canal, dê o like e não esqueça, que horário? Sempre às 13h30, às terças-feiras e quintas-feiras. Conhecido também por 1h30 da tarde. Legal! Aguardamos vocês aqui no Sport Up.